Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História de Mato Grosso do LAC Concursos. E o nosso tema é a resistência indígena em terras mato-grossenses. Falaremos então sobre o Mato Grosso indígena. Os habitantes originais do território mato-grossense, ou seja, os povos indígenas, estão no território mato-grossense, de acordo com as pesquisas arqueológicas, há aproximadamente 30 mil anos, e para o Pantanal, cerca de 20 mil anos. De acordo com as diversas pesquisas arqueológicas desenvolvidas em terras mato-grossenses, a presença indígena em Mato Grosso é ancestral, pelo menos 30 mil anos. Para a região do Pantanal, data de aproximadamente 20 mil anos. Isso é o que nos traz os recentes estudos arqueológicos desenvolvidos em Mato Grosso, que apontam também para a existência de diversas etnias indígenas em Mato Grosso e também a existência de intensas relações entre essas nações indígenas, às vezes relações conflituosas, outras vezes relações complementares, a exemplo das relações estabelecidas entre os índios das etnias Guaná, Guaicuru e Guarani. Os índios dessas três nações estabeleciam relações complementares e às vezes também relações conflituosas. A existência de inúmeros sítios arqueológicos em Mato Grosso comprovam a presença ancestral desses que são os primeiros habitantes do território, os povos indígenas. Existem centenas de sítios arqueológicos em Mato Grosso, em municípios tais como Nobres, Jangada, Jaciara, Chapada dos Guimarães. A exemplo desta pintura rupestre feita nas paredes de uma caverna, da Gruta das Perdidas, no município de Jaciara. Existem inúmeros sítios arqueológicos em terras mato-grossenses. Bem, quais eram as atitudes indígenas frente à dominação colonizadora? Geralmente, os índios aliavam-se ou eram dominados quando se tornavam escravos dos colonizadores, ou resistiam e lutavam para tentar expulsar os colonizadores de seus territórios, ou fugiam para regiões mais distantes e ainda não colonizadas. Essas eram as três principais atitudes indígenas frente ao avanço da colonização. Ou eles se aliavam aos dominadores, aos colonizadores, e via de regra iriam se tornar tutelados ou escravizados, ou eles resistiam e lutavam bravamente para tentar expulsar os colonizadores de seus domínios, ou eles fugiam para as regiões mais remotas, para regiões mais distantes e ainda não colonizadas. Qualquer uma dessas estratégias, o indígena sempre saía perdendo. Se ele se aliava ao colonizador, ele perdia parte de sua cultura. Ele era aculturado, ele ou era escravizado e dominado. Se ele enfrentava, ele resistia e lutava para tentar expulsar os colonizadores de seus domínios, ele também corria um sério risco de ser dizimado ou escravizado. Agora, se ele fugia para as regiões mais distantes, ele teria que restabelecer toda a sua estrutura de vida, pois iria se estabelecer num outro habitat, iria entrar em contato com outras nações indígenas, e esse contato muitas vezes era gerava um conflito através de guerras. De todas as maneiras e todas as atitudes indígenas frente à dominação colonizadora, o índio sempre saía prejudicado. Esse é um exemplo de índios que acabavam se aliando aos colonizadores, às missões jesuítas, a exemplo da missão de Santana de Chapada, em Mato Grosso. Os indígenas mato-grossenses, então, tinham essas três atitudes: ou se aliavam,
ou resistiam ou fugiam para áreas mais distantes e ainda não colonizadas. A resistência indígena ocorria em razão dos maus tratos, ocorria contra a escravidão e contra as humilhações sofridas pelos povos indígenas. E principalmente, meus amigos, para a defesa do território, para garantir a manutenção do território milenar, o território que eles já habitavam há muito tempo. Para defender seu território, os indígenas vão resistir ao avanço da colonização. Então teremos o estabelecimento de atritos permanentes entre os colonizadores portugueses e os indígenas e os povos indígenas habitantes do território. Destaques importantes são a resistência empreendida por 3 nações indígenas em Mato Grosso. São eles os Paiaguá, os Guaicuru e também os Kayapó. Essas 3 nações indígenas empreenderam uma vigorosa resistência ante o avanço da colonização. Não é à toa que as autoridades portuguesas irão empreender a chamada Guerra Justa contra essas nações indígenas que eram refratárias ao avanço da colonização. Dentre os principais grupos indígenas que resistiram bravamente ao avanço da colonização, temos os Paiaguá, os famosos índios canoeiros, os donos do rio. Os índios da nação Paiaguá são originários da região do Pantanal e vão ficar conhecidos como habilidosos canoeiros. Eram hábeis em sulcar as águas dos rios em suas ágeis canoas. Por isso que o gentil Paiaguá ficará conhecido como o índio canoeiro e irá empreender uma tenaz resistência diante do avanço da colonização portuguesa em terras mato-grossenses. Irão atacar as monções, as expedições fluviais que traziam uma série de mercadorias provenientes da capitania de São Paulo, tiveram que enfrentar a vigorosa reação dos índios canoeiros, dos bravos paiaguás, os índios canoeiros do Pantanal. Contra eles será empreendida a chamada Guerra Justa. A outra nação que também desenvolveu uma grande resistência contra o avanço da colonização foram os índios da nação Guaicuru. Os Guaicuru do Pantanal também se notabilizaram por uma tenaz resistência ante o avanço da colonização portuguesa. Montados no cavalo pantaneiro, o bom e velho cavalo pantaneiro, os índios Guaicuru atacavam os colonizadores. Por isso que será empreendido também contra eles a Guerra Justa. E o que vem a ser a Guerra Justa? Guerra Justa foi a organização de expedições militares que tinham o objetivo de reprimir violentamente os povos indígenas, muitas vezes levando-os ao processo de dizimação. A Guerra Justa, entre aspas, Guerra Justas, aspas, bem grande. Guerra Justa do ponto de vista do colonizador, meus amigos. Eram expedições militares que eram organizadas com o intuito de destruir todas as nações indígenas que se colocassem frontalmente contrária à expansão da colonização portuguesa em terras mato-grossenses. O objetivo das expedições militares montadas dentro do processo da Guerra Justa era garantir a dominação do território e o avanço da colonização da coroa portuguesa em terras mato-grossenses. Com esse intuito eram montadas essas expedições militares para fazer a Guerra Justa contra as nações indígenas. Contribuíram para a dizimação, para o extermínio. Resultado, extermínio de diversas nações indígenas. Esse processo vai levar à dizimação de vários povos indígenas refratários ao avanço da colonização em Mato Grosso.
vai promover uma sensível baixa na população indígena mato-grossense. Os fatores que levam a essa queda demográfica da população indígena são o avanço da colonização, a escravização dos índios, a guerra justa que acabou contribuindo para a dizimação de várias nações, e não podemos esquecer das doenças que os colonizadores trouxeram e acabaram causando um decréscimo populacional indígena. Vamos falar agora um pouco sobre as relações estabelecidas entre os índios e os colonizadores em terras mato-grossenses. Essa relação, meus amigos, geralmente foi marcada por conflitos e muita, mas muita violência. Algumas nações, entretanto, chegavam a estabelecer relações de troca, relações de escambo com os colonizadores. Se por um lado tivemos nações que resistiram bravamente, enfrentaram o avanço da colonização, como os Paiaguá, os Guaicuru e os Kayapó, por outro lado nós tivemos algumas nações indígenas que acabaram se aliando com os colonizadores, que estabeleceram relações de troca, relações de escambo com os colonizadores. Na disputa pela fixação de limites de seus impérios coloniais, tanto a coroa portuguesa quanto a espanhola buscaram apoio dos povos indígenas que habitavam essas regiões. Um aspecto muito importante dentro do processo de consolidação das fronteiras coloniais entre a coroa portuguesa e a coroa espanhola aqui na América, ambas coroas ibéricas irão buscar o apoio da população indígena para concretizarem seus propósitos de manutenção da posse do território. Tanto os portugueses quanto os espanhóis vão usar as nações indígenas aliadas para atingirem seus propósitos, como, por exemplo, aqui na instalação do Marco do Jauru, que determinava os limites coloniais portugueses e espanhóis aqui na América. Nesta tela de Mostra de Freitas, nós vemos os índios. Os índios, ao observar a instalação deste monumento piramidal, que simbolizava o final dos domínios de uma das nações ibéricas e o começo dos domínios de outra. Os índios observando. Mas os índios não tiveram uma participação apenas passiva nesse processo de consolidação territorial aqui na América. Os índios vão protagonizar esse processo também. Eles vão ser utilizados na defesa da fronteira, na construção de fortes e fortalezas. E em algumas ocasiões, meus amigos, a coroa viu no índio um personagem essencial da colonização. O modelo clássico desse tipo de pensamento, dessa visão, foi a fundação da Vila Maria de Cáceres, a partir da imigração dos índios chiquitanos, dos índios chiquitos. Veja só, algumas vezes a coroa portuguesa via no índio um elemento essencial na colonização, como nós vimos anteriormente. Podiam ser usados na defesa da fronteira, podiam ser usados na construção de fortes e fortalezas, mas até mesmo no estabelecimento de núcleos populacionais, como é o caso do núcleo de Vila Maria, fundada às margens do rio Paraguai, atual cidade de Cáceres, que tem início com a imigração dos índios chiquitos, os índios da missão jesuíta de Chiquitos, missão jesuíta espanhola. Veja que a coroa portuguesa, quando lhe interessava, também utilizava o indígena como protagonista dentro do processo de colonização. Aí estão os indígenas da missão jesuítica espanhola na fronteira com o Mato Grosso. Os índios chiquitos são usados justamente na fundação da, aí está, cidade de Cáceres, a Vila Maria que posteriormente deu origem à atual cidade de Cáceres.
Vila Maria, então, começa com a imigração de casais de índios chiquitos, que vão povoar essa região que margeia o rio Paraguai. Vila Maria, fundada por Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Esse é um exemplo da utilização de índios aliados dentro do processo de colonização portuguesa na América. A presença dos índios na sociedade mato-grossense. Vejam, as vilas coloniais que ficavam próximas aos aldeamentos indígenas, veja que vai haver uma relação entre os índios dessas aldeias e as vilas coloniais próximas. Essas aldeias indígenas irão fornecer mercadorias. Que mercadorias são essas? Alimentos. Fornecimento de alimentos para essas vilas coloniais. Esses aldeamentos indígenas localizados próximos a vilas coloniais, nós podemos citar o exemplo da Vila Colonial de Cuiabá e também podemos citar o exemplo da Vila Maria, Cáceres. São duas vilas coloniais edificadas próximos a aldeamentos indígenas. E esses aldeamentos indígenas irão fornecer alimentos para essas vilas coloniais. Entretanto, meus amigos, a brutalidade da conquista e a expropriação de seus territórios levou à dizimação de muitas nações indígenas em Mato Grosso. Entretanto, também precisamos ressaltar que a existência atual de várias nações indígenas demonstra que diferentes formas de resistência, ao menos, garantiram a sobrevivência de indígenas em Mato Grosso. Mato Grosso, que é um dos estados brasileiros com o maior índice de indígenas em sua população total. Pelo menos resistiram bravamente algumas nações indígenas em terras mato-grossenses. Pois bem, amigos, era o que tínhamos para hoje. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.